O desapego que destrava o fluxo, Napoleon Hill avisou. Parte 1. A lei invisível do soltar. Antes de mergulhar no tema de hoje, respire fundo e lembre-se, este canal é um espaço de transformação. Inscreva-se agora, ative as notificações e curta este vídeo, porque aqui você vai entender a lógica espiritual e científica que Napoleon Hill usou para abrir as comportas da prosperidade. E hoje falaremos sobre o segredo que quase ninguém percebe, o poder do desapego. Hill dizia que o medo de perder é o imã mais forte da escassez. Pense nisso. A mente que se agarra desesperadamente a algo, uma pessoa, um emprego, um sonho ou um resultado, envia ao universo a mensagem de que ainda não possui aquilo. E o universo responde em vibração, não em palavras. Quando você implora por algo, vibra na ausência. Quando você solta, confia, entrega e segue em paz, vibra na posse. A diferença é sutil, mas muda tudo. Jesus já havia explicado isso com simplicidade. Quando orardes, crede que já recebestes. É a mesma base da filosofia de Hill. Ele estudou homens que atraíam riqueza com naturalidade e descobriu que todos tinham o mesmo padrão. Soltavam o controle e mantinham a fé inabalável. Não estavam presos à forma nem ao tempo. Desejavam com intensidade, mas caminhavam com leveza. O desapego, portanto, não é desistir. É decidir confiar. É o estado interno de quem sabe que o bem está a caminho. Enquanto o apegado vive tensionado, revisando o relógio espiritual a cada minuto, o desapegado vive em fluxo, e o fluxo é o canal da abundância. Se você observar a natureza, verá que ela nunca retém. As folhas caem sem resistência. Os rios se curvam para seguir o curso. O sol se põe sem medo do escuro. A vida se move porque nada tenta controlar o movimento. Mas o ser humano, em sua ânsia de certeza, trava o fluxo tentando segurar o vento com as mãos. Hill dizia, a dúvida é o freio da ação e o apego é o freio da fé. Enquanto você duvida, paralisa. Enquanto se apega, impede a energia de circular. É por isso que tantos pedem prosperidade, mas vibram na prisão da necessidade. Querem que o dinheiro venha, mas pensam nele com medo. Querem o amor, mas vibram no pavor da rejeição. Querem saúde, mas vivem obcecados com sintomas. Querem liberdade, mas controlam tudo e todos. O apego é disfarçado de zelo, mas é o medo que veste terno. Napoleon Hill não escreveu sobre desapego de forma mística, mas o conceito está em cada página. Quando ele fala sobre fé aplicada, sobre entregar o plano ao subconsciente e deixar que o universo organize, ele está descrevendo a arte de soltar. Hill aprendeu com Andrew Carnegie que a mente humana, quando bem dirigida, é como uma estação transmissora. Ela envia frequências. Quando a mente está sobrecarregada de ansiedade e necessidade, o sinal é bloqueado. Mas quando você deseja, acredita e solta, o canal limpa. O sinal é puro. O universo entende. E aqui está o paradoxo que confunde muitos buscadores. O desapego só é possível quando o desejo é verdadeiro. Quem não deseja de verdade, finge que desapegou, mas na verdade desistiu. E quem deseja, mas tenta controlar, ainda não confia. O equilíbrio está em querer com força, mas caminhar com fé. É desejar ardentemente e, ao mesmo tempo, estar em paz caso demore. Esse é o ponto exato onde a mágica começa. Hill dizia que a maioria das pessoas falha, não por falta de plano, mas por falta de paciência. Elas se sabotam ao tentar forçar resultados antes do tempo. O jardim não floresce quando você puxa as pétalas, floresce quando você rega e confia. Da mesma forma, sua mente é um campo fértil. Você planta a semente do desejo, mas precisa permitir que a terra do tempo faça o resto. Se ficar cavando todos os dias para ver se germinou, vai matar a raiz. Esse princípio é espiritual, mas também psicológico. A neurociência moderna comprova que o estado de soltar
ativa o sistema de recompensa do cérebro, reduz o cortisol e abre espaço para a criatividade e soluções espontâneas. Aquilo que Hill chamava de inspiração infinita. O desapego, portanto, não é uma ideia esotérica, é uma ferramenta prática. O universo é como um espelho. Ele reflete o que você sente, não o que você diz. Quando você vibra em sufoco, atrai sufoco. Quando vibra em confiança, atrai fluidez. E fluidez é dinheiro, saúde, amor, oportunidades, ideias, parcerias e paz. Tudo começa quando você para de segurar o fluxo. Agora feche os olhos por um instante. Pense em algo que você tem tentado controlar demais. Algo que só de lembrar tensiona seus ombros e acelera sua mente. Imagine-se colocando esse peso nas mãos de Deus. Diga mentalmente: eu confio, eu solto, eu libero o caminho. Sinta a leveza de não precisar mais controlar o tempo das bênçãos. Elas vêm, sempre vêm. Hill dizia que o universo recompensa o coração paciente, não o ansioso. E é sobre isso que falaremos na próxima parte. Como identificar os sinais de que o desapego começou a destravar o seu fluxo e como o universo confirma silenciosamente que você está pronto para receber. Quer continuar comigo nessa jornada? Curta agora este vídeo e escreva nos comentários: eu solto e confio. Vamos ver quantos corações estão prontos para abrir espaço para o novo. Os sinais do fluxo destravado. Quando você solta, algo misterioso acontece. As portas que antes pareciam emperradas começam a se mover. As pessoas certas surgem, ideias brotam do nada, coincidências se alinham. É o universo respondendo à sua nova frequência. Napoleon Hill explicava que a mente relaxada é a antena mais poderosa da criação. Quando a tensão cai, a recepção espiritual aumenta. Você para de transmitir ruído e começa a ouvir a orientação divina. É aí que o fluxo se destrava. E o primeiro sinal é a leveza. De repente, você percebe que o que antes te afligia perdeu o peso. Aquela conta, aquele relacionamento, aquele projeto que parecia um fardo, já não rouba sua energia. Você entende que tudo tem um tempo e que a sua parte é apenas fazer o melhor hoje. O futuro deixa de ser uma ameaça e se torna uma promessa. Hill dizia: a paz interior é a primeira prova de que você está no caminho certo. Esse estado não é passividade, é poder. Quando você vibra em paz, a mente trabalha a seu favor e o universo acelera. Outro sinal de que o fluxo está destravando é o aumento da sincronicidade. Pessoas que você não via há anos aparecem oferecendo algo útil. Um vídeo, uma frase ou um livro chega exatamente quando você precisa. As coisas deixam de ser forçadas e passam a ser encaixadas. Jesus chamava isso de tudo vos será acrescentado. Hill chamava de coincidência inteligente. O nome pouco importa. O que importa é o padrão. Quando a energia flui, a vida responde. Mas há um sinal ainda mais profundo. O desapego real muda o seu diálogo interno. Você começa a observar seus pensamentos como um espectador. Não reage mais ao medo como antes. Quando a mente diz, e se não der certo, você sorri e responde, e se der melhor do que eu imagino? Essa inversão de frequência é o divisor de águas entre quem atrai e quem repele. O medo quer controle, a fé quer experiência. O medo calcula, a fé confia. O medo limita, a fé expande. Hill ensinava que o cérebro humano é como um transmissor e receptor, operando por vibração. Quando você se liberta da ansiedade, aumenta a potência do transmissor. Você deixa de enviar pedidos aflitos e começa a emitir convicção, e o universo entende convicção como comando. É por isso que quem solta recebe, porque o ato de soltar é a prova da fé, é dizer, com ações, que você já sabe que vai dar certo.
Há também um sinal físico. Seu corpo muda, o sono melhora, o humor estabiliza, a respiração se aprofunda, seu semblante se ilumina, porque o desapego libera energia vital. Tudo aquilo que você gastava tentando controlar, agora flui de volta para criar. É a energia criadora retornando à fonte. Hill dizia que a mente cansada é incapaz de receber instruções do infinito. O descanso é parte do processo. Por isso, às vezes, a melhor forma de atrair algo é dormir em paz. E o mais interessante, o desapego verdadeiro não destrói o desejo, ele o purifica. Quando você solta, o que era ego se dissolve e o que era essência permanece. Você deixa de querer por medo de faltar e passa a desejar por amor à expansão. Essa transmutação é o início da verdadeira prosperidade. Hill explicava que toda riqueza nasce de um propósito que beneficia o todo. Enquanto seu desejo for apenas autocentrado, ele vibra pequeno. Mas quando você deseja prosperar para multiplicar, o universo amplia o canal. Muitos confundem desapego com desinteresse, mas são opostos. O desinteressado não cria, o desapegado cria sem medo. O desinteressado não sonha, o desapegado sonha em paz. Um abandona o propósito, o outro confia no processo. Um é fuga, o outro é fé. Por isso, o desapego é um nível mais alto de confiança. É o ponto onde o buscador deixa de ser pedinte e se torna co-criador. E há um último sinal que confirma que você está realmente no fluxo. O tempo parece conspirar a favor. As coisas que antes demoravam demais, agora se encaixam. As respostas chegam mais rápido. O dinheiro vem de caminhos inesperados. Ideias que estavam guardadas há anos finalmente encontram terreno fértil. Você começa a sentir que algo maior está te conduzindo. E está. Hill dizia que o homem que confia em sua visão interna atrai aliados invisíveis. Esses aliados são as leis do universo, e elas só trabalham a favor de quem se rende ao fluxo. Por isso, se algo está demorando, talvez não seja atraso, mas alinhamento. O universo não nega, ele prepara, e quanto mais você tenta apressar, mais você empurra. Na próxima parte, vamos aprofundar o mecanismo espiritual e mental do desapego. Entender por que soltar é o gatilho que ativa o poder do subconsciente e abre as portas da sincronicidade financeira. Comente agora: eu confio no tempo de Deus. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa aprender a soltar. Porque quando um desperta, o fluxo de todos se amplia. O subconsciente e o segredo de soltar. O maior erro que as pessoas cometem ao tentar manifestar algo é querer controlar o como. Elas oram, pedem, afirmam, visualizam, mas no fundo querem ditar ao universo o caminho exato que a bênção deve seguir. Napoleon Hill alertava: não é seu papel determinar o método, seu papel é manter a imagem mental. Essa é a base do desapego. Você define o destino, mas entrega o trajeto. O subconsciente é o verdadeiro executor da ordem divina, e ele só trabalha quando você sai do caminho. Hill aprendeu isso observando os homens mais ricos e visionários de sua época. Eles não ficavam tentando calcular cada detalhe. Tinham uma visão clara, uma fé ardente e uma calma quase sobrenatural. Enquanto os outros se preocupavam, eles agiam guiados por uma certeza silenciosa. É o estado que Jesus chamava de descansar no Senhor. O que é descansar se não soltar o peso de ter que resolver tudo sozinho? É a mente dizendo: eu faço a minha parte e o resto pertence a uma força maior. O subconsciente funciona como um servo leal. Ele cumpre as ordens que você lhe dá, mas se você o alimenta com dúvida, ele executa confusão. Se você o alimenta com fé, ele executa milagres. Por isso, Hill insistia tanto na ideia de fé aplicada.
Fé não é sentimento, é uma decisão mental repetida até se tornar certeza emocional. E o desapego é a prova de que essa certeza foi estabelecida. Só quem confia, solta. Há uma passagem que ilustra isso com perfeição. Quando Pedro tentou andar sobre as águas, ele deu os primeiros passos enquanto acreditou. Mas no momento em que olhou o vento, começou a afundar. O vento é o símbolo da dúvida, das circunstâncias que tentam te tirar da vibração da fé. Desapegar é continuar andando mesmo quando o vento sopra. É dizer, eu sei quem me sustenta. Hill descrevia o subconsciente como uma ponte entre a mente consciente e a inteligência infinita. Quando você solta, permite que essa ponte seja atravessada. Quando você tenta controlar, bloqueia a passagem. É por isso que as ideias inspiradas só aparecem quando você relaxa. Quantas vezes você não teve um insight no banho, no sono ou durante uma caminhada? Porque nesses momentos você soltou o comando racional e abriu o campo para o subconsciente agir. O universo se move por frequência, e o desapego muda a sua frequência mais rápido do que qualquer técnica. É o equivalente vibracional da confiança absoluta. Quando você solta, o que está dizendo para o universo é: eu já sei que é meu e não preciso vigiar. É o mesmo princípio do agricultor que planta a semente e não fica cavando todos os dias para ver se ela germinou. Ele confia na terra, na chuva e no tempo. Isso é fé inteligente. Há também uma razão científica por trás do poder de soltar. O cérebro humano opera em ondas. As ondas beta estão associadas à preocupação e ao controle. Já as ondas alfa e teta, ativadas em estados de relaxamento, meditação ou oração tranquila, são as mesmas que o subconsciente usa para criar. Quando você solta, seu cérebro muda de frequência. O que antes era tensão se transforma em receptividade. E é nessa transição que o milagre acontece. O apego é ruído. O desapego é sintonia. Hill dizia que o homem que confia em sua visão não precisa de garantias. Sua vibração é sua prova. A fé verdadeira é silenciosa porque já sabe que foi ouvida. Quando você diz, eu preciso que isso aconteça, está vibrando carência. Quando diz, isso já está acontecendo, vibra a abundância. E o subconsciente só entende vibração, não lógica. Um dos maiores segredos espirituais é que o universo é espelho da mente. Se você quer ver algo novo no reflexo, precisa mudar o rosto que o espelho vê. Isso significa mudar seu estado interno. Desapegar é sorrir mesmo antes de ter o motivo. É agradecer antes de ver. É sentir-se completo antes da chegada. É viver na frequência do já realizado. Hill chamava isso de viver na posse da ideia. Mas há algo ainda mais profundo. O desapego não apenas libera o fluxo, ele testa o seu coração. Deus nunca te nega algo. Ele apenas espera ver se você confia o bastante para seguir em paz, mesmo sem garantias. E quando você passa nesse teste, o céu se move. Porque o desapego é a forma mais pura de fé. Pense nisso agora. O que você ainda está tentando controlar? O que você diz que entregou, mas ainda verifica todos os dias? Esse é o ponto que precisa ser liberado. A vibração da abundância só flui em corações leves. Soltar é a oração mais profunda, e o silêncio da confiança é o amém mais poderoso. Na próxima parte falaremos sobre a alquimia espiritual do desapego, como ele transforma dor em poder, perda em expansão e escassez em canal de multiplicação. É aqui que Hill e Jesus se encontram na mesma frequência, a do ouro invisível da fé. Curta este vídeo agora, compartilhe e escreva nos comentários. Meu coração está livre e o universo trabalha por mim. A alquimia espiritual do desapego. Quando você começa a soltar, o universo entende que pode finalmente agir. O apego é como uma criança tentando ensinar o mestre a escrever. Enquanto você segura a caneta, Deus não escreve.
Mas no momento em que entrega, a mão divina assume e transforma o que parecia perda em portal. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa frase resume o poder alquímico do desapego. Aquilo que parecia o fim é, na verdade, o renascimento disfarçado. A mente humana, no entanto, teme o vazio. Ela acredita que perder é retroceder, mas o espírito sabe que perder é liberar espaço. A vida não tira, ela troca. Quando algo sai do seu campo, é porque não vibra mais na sua nova frequência. E se você tenta segurar, sofre. O sofrimento nasce da resistência. Por isso, Hill insistia que a mente que se adapta prospera. Adaptar-se é outra forma de desapegar. Jesus disse: todo ramo que dá fruto é podado para que dê mais fruto. A poda dói, mas é parte da multiplicação. Aquilo que Deus corta não é castigo, é preparo. O desapego é essa poda espiritual que remove o excesso para revelar o essencial. Quando você aprende a agradecer pelo que vai embora, entra em um dos níveis mais altos de consciência. Hill observava que as pessoas mais prósperas eram gratas não apenas pelas conquistas, mas também pelas rejeições e pelos atrasos, porque entendiam que o universo protege tanto quanto abençoa. O portão que se fecha é apenas a muralha que impede o desvio. O caminho que sumiu é o atalho que você não teria coragem de escolher. Tudo que sai abre caminho para o que vem. E tudo que vem traz o código do seu novo nível de vibração. A alquimia espiritual acontece exatamente nesse ponto, quando a dor é usada como combustível da expansão. Enquanto o apegado reclama, o desperto transforma. Ele pega a mesma energia da perda e a converte em fé. E é isso que move montanhas. O universo responde à vibração, não à vitimização. Hill dizia que o homem que transforma a adversidade em aprendizado já não depende da sorte. Ele fabrica a própria prosperidade. O desapego é o forno onde a alma derrete o medo e molda o ouro da confiança. Quando você entende essa lógica, percebe que nada realmente se perde. Tudo se transforma. Aquele amor que acabou ensinou amor próprio. Aquele negócio que faliu ensinou visão. Aquela amizade que sumiu ensinou discernimento. Aquele dinheiro que se foi ensinou valor. E toda lição que gera consciência é um crédito invisível na conta divina. Você pode não ver o depósito agora, mas ele está acumulando juros espirituais. Hill dizia que a fé é o banco da imaginação. O que você confia, multiplica. O desapego, portanto, é um ato de investimento vibracional. É plantar na incerteza e colher na plenitude. É a coragem de continuar andando mesmo quando o chão ainda não apareceu. É atravessar o vale da dúvida cantando gratidão. Jesus chamava isso de andar pela fé e não por vista. Hill chamava de persistência iluminada. E os dois falavam da mesma energia, aquela que continua acreditando mesmo quando tudo parece desabar. Porque a verdadeira riqueza nasce desse ponto, quando você escolhe confiar em vez de controlar. O universo precisa do seu desapego para movimentar recursos. Quando você segura, bloqueia o canal. Quando você solta, o fluxo se reorganiza. É por isso que o dinheiro aparece quando você para de implorar. É por isso que o amor surge quando você para de caçar. É por isso que a saúde se manifesta quando você para de vigiar sintomas. Soltar é se alinhar à ordem natural do Criador. Deus não força, ele flui. E tudo que flui, prospera. Há um momento na jornada em que o desapego se torna automático. Você começa a confiar tanto que o medo perde força. As coisas acontecem, você observa, abençoa e segue. Essa é a maturidade espiritual que Hill descrevia como consciência superior de propósito. É quando você entende que tudo, absolutamente tudo, coopera para o seu bem.
Até o que parece errado é apenas o certo de outro modo. E é aí que o poder criativo se multiplica. O subconsciente, livre da tensão, começa a trabalhar de forma acelerada. Ideias vêm, conexões surgem, caminhos se abrem. Você se torna um ímã natural de soluções. É o estágio que Hill chamava de inspiração infinita. O ponto em que você e o universo se tornam parceiros conscientes. Você age e Deus amplia. Você imagina e a realidade responde. Agora entenda uma verdade profunda. Desapegar não é abandonar. É cooperar com a sabedoria divina. É agir com fé, mas sem ansiedade. É fazer sua parte com excelência e deixar que o universo ajuste o resto. Aquele que age e solta vive em harmonia com a lei da atração e com a lei da semeadura. Hill dizia que o homem que sabe esperar é o homem que já venceu. Porque esperar com fé é uma forma de ação invisível. Se você quer destravar o fluxo, comece por soltar o que está travando. Pode ser uma crença, uma dívida emocional, um medo antigo, uma lembrança de fracasso ou até o desejo de provar algo para alguém. Solte, porque nada novo entra em mãos que ainda seguram o velho. O desapego é a chave que abre o cofre da abundância. E quando você gira essa chave, o universo inteiro se reorganiza ao seu redor. A prosperidade do coração livre. Há uma diferença enorme entre quem quer dinheiro e quem quer liberdade. Hill dizia que quem persegue o dinheiro o afasta, mas quem persegue propósito atrai fortuna. O coração apegado quer segurança, o coração livre quer expressão. O primeiro acumula por medo, o segundo prospera por amor. E o universo sempre abençoa o amor. Quando o dinheiro se torna um meio de servir e expandir, ele começa a te procurar. E é isso que acontece quando o desapego amadurece. O foco muda do quanto vou ganhar para quanto posso gerar. O desapegado entende que o dinheiro é energia e que ele só flui para onde há circulação. Por isso, ele doa, investe, compartilha. Ele não tem medo de gastar com sabedoria, porque sabe que o mesmo canal por onde o dinheiro sai é o canal por onde ele volta multiplicado. Hill dizia que a riqueza ama o movimento. O apego tenta estagnar, o desapego faz girar. E quando você gira, o universo gira junto. Essa leveza muda tudo. Você começa a perceber que a vida não é sobre acumular, mas sobre circular. Que o amor não é sobre possuir, mas sobre permitir. Que a fé não é sobre controlar, mas sobre confiar. Que o tempo não é inimigo, é aliado. O coração livre entende que cada atraso aparente é um realinhamento. Que cada perda aparente é uma atualização vibracional. Que cada recomeço é um atalho disfarçado. Hill contava histórias de empresários que perderam fortunas e reconstruíram o império do zero. O que eles tinham em comum? Paz. Eles não se desesperaram. Sabiam que o mesmo poder que criou antes criaria de novo. Esse é o espírito do desapego, a confiança de quem sabe que nada é definitivo para quem vive em fé. Quando você tem esse espírito, a escassez não te ameaça mais, porque sua mente se tornou um gerador de riqueza. Jesus também ensinou isso de forma poética. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o seu coração está no medo, seu tesouro se dissolve. Se está na fé, seu tesouro floresce. O desapego muda o endereço do seu coração. Ele o tira da prisão do controle e o coloca no palácio da confiança. É nesse lugar que a verdadeira prosperidade mora. Hill afirmava que o homem livre é aquele que domina sua mente. E dominar a mente é dominar o fluxo. Se você quer atrair riqueza, aprenda a não ser escravo do desejo. Deseje, mas não dependa. Busque, mas não implore. Trabalhe, mas não se desgaste. Ore, mas não se preocupe. O equilíbrio entre intenção e entrega é o que mantém o canal aberto. Quando você entende que tudo o que precisa já está a caminho, a ansiedade perde sentido. Você começa a viver como se já tivesse recebido.
E isso é o que Hill chamava de fé consciente. É a fé que cria antes da matéria. É o desapego transformado em estado natural. Você se torna um condutor da abundância divina. No fundo, o desapego é o estágio final da fé madura. É o ponto em que você deixa de pedir e começa a agradecer. Em que você para de lutar e começa a fluir. Em que você entende que o universo é sábio demais para errar o tempo. Quando chega esse momento, o dinheiro vem, as oportunidades aparecem, os relacionamentos se harmonizam e a saúde floresce. Porque tudo que estava travado começa a circular de novo. Então diga para si mesmo agora: eu confio, eu solto, eu recebo. Repita isso até sentir o corpo vibrar. Essa é a senha da abundância. Hill dizia que a fé repetida é a emoção que move o mundo invisível. E é exatamente essa emoção que está sendo ativada em você agora. A prosperidade começa dentro e o desapego é o botão que liga o motor. O estado permanente da abundância. Quando o desapego se torna natural, você entra em um novo nível de vibração. Não há mais pressa, medo ou carência. Você vive em fluxo. O dinheiro vem e vai e você continua em paz. As pessoas entram e saem e você continua inteiro. As oportunidades mudam de forma, mas a sua fé permanece sólida. Esse é o ponto onde Napoleon Hill dizia que a mente disciplinada cria seu próprio destino, porque quem não depende do resultado já vive na vitória. Nesse estado, você entende que a verdadeira abundância não é possuir mais, mas precisar de menos. É a tranquilidade de saber que nada te falta, mesmo quando o bolso ainda não mostra. É a certeza de que o invisível trabalha a seu favor. É o descanso que manifesta. É o poder de dormir em paz, mesmo com a tempestade do lado de fora. Esse é o segredo dos mestres. Eles não buscam controle, buscam sintonia. Hill chamava esse estágio de estado de harmonia mental. É quando você e o universo respiram juntos. Você não rema mais contra o rio, flutua sobre ele. As ideias chegam com facilidade. O corpo vibra energia. A vida se torna mais leve. Você não se preocupa mais com o como, porque aprendeu que o quando é sempre perfeito. O universo nunca atrasa, ele sincroniza. E talvez a lição mais bonita do desapego seja essa: tudo que é realmente seu não precisa ser segurado. O amor verdadeiro não exige prova, ele permanece. A oportunidade certa não precisa de esforço, ela se encaixa. A bênção divina não se força, ela floresce. Hill dizia que a mente calma é o campo fértil dos milagres. Por isso, o maior investimento espiritual que você pode fazer é cultivar paz. Então agora, faça este exercício mental. Imagine-se soltando tudo o que te pesa. Cada medo, dívida, cobrança, expectativa. Veja isso se dissolvendo em luz. Respire fundo e sinta o alívio de não precisar mais controlar o incontrolável. Diga mentalmente: eu confio, e tudo flui para mim no tempo perfeito. E saiba, no momento em que você sente paz, o universo começa a mover os fios invisíveis da resposta. Napoleon Hill terminou. Pense e enriqueça, dizendo que a riqueza começa na mente. Eu acrescento, e ela permanece onde há desapego. Porque o desapego é a assinatura vibracional de quem confia totalmente na inteligência divina. Soltar é o último passo antes do milagre, e o milagre sempre vem para quem solta. Agora curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa destravar o fluxo e escreva nos comentários: eu solto, confio e recebo. Que essa frase se torne o novo mantra da sua vida, porque quando o coração se desapega, o universo se apressa. Eu confio no tempo de Deus. 2. Visualize seu desejo como se já tivesse acontecido e sorria. 3. Faça algo bom por alguém sem esperar retorno. 4. Organize sua casa, sua mente e suas contas. A energia do desapego começa no físico. 5. Liberte-se do medo de errar. 6. Agradeça o que vai embora.
7. Tenha fé ativa, deseje, haja, confie e solte. 8. Ore com gratidão, não com desespero. 9. Respire fundo e imagine a luz do Criador guiando cada passo. 10. Lembre-se, o universo não erra o endereço da fé.